Olá, boa tarde, 3 horas mais 10 minutos. Começa agora o Questão de Ordem ao vivo. E o tema de hoje é o Janeiro Branco. Desde 2014, a campanha conscientiza sobre a importância da saúde mental e emocional. A ideia é que as pessoas cuidem da saúde mental, assim como cuidam da saúde física. Agora, em janeiro, as academias estão cheias, o que é ótimo, é necessário, é importante. Mas e o nosso emocional? Será que as pessoas cuidam e tratam dos transtornos mentais? Ainda existem muitos estigmas? Bom, sobre estes assuntos, eu converso agora com o vereador Paulo Haddad, que é presidente da Comissão Permanente de Política Social e Saúde, o vereador Cecílio Santos, que é membro da Comissão de Política Social e Saúde e que já promoveu debate sobre violência nas escolas e bullying, e a Lucimária Tavares Rangel, que é psicóloga clínica especializada em psicanálise clínica. Lembrando, gente, que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Lucimária, começo com você. O tema deste ano da campanha do Janeiro Branco é saúde mental enquanto há tempo. E aí eu já te pergunto, com base neste tema, qual que é a importância do tempo em identificar, de tratar, de cuidar da saúde mental como em geral? Seja bem-vinda e boa tarde. Obrigada, boa tarde, Gabriel. Obrigada pela oportunidade. Quando a gente fala de saúde mental, é algo muito amplo, né? Então, a gente começa o cuidado desde a gestante que carrega ali no ventre uma criança, então ela tendo as boas condições, isso já favorece esse desempenho. Então, a gente tem o desenvolvimento, o cuidado na primeira infância, segunda infância, adolescência, vida adulta, enfim, é toda uma trajetória de cuidados. E nessa campanha, né, o Janeiro Branco, que vem aí há 10 anos, né, e já virou, inclusive, né, uma condição agora federal de divulgação, ela vem porque nesse mês de janeiro, como você colocou, as pessoas estão muito motivadas, fazendo aquela reflexão do que aconteceu, né, no último ano, ou do que elas querem mudar, a possibilidade de transformar. Então, é nesse embalo, né, que o Leonardo Abrão, lá de Minas Gerais, ele resolveu desenvolver essa campanha há 10 anos para que juntos as pessoas pudessem não só pensar nessa saúde mental, nessa saúde emocional, mas também viabilizar meios e possibilidades para cuidar, para melhorar disso. Então, a gente consegue fazer isso no nível individual, podendo escolher alguns hobbies, fazendo algumas atividades que possam fazer bem, desde uma atividade física a uma boa alimentação, um convívio com pessoas que possam te trazer uma condição de bem-estar ou identificar situações ou relações que sejam estressantes e como conduzir para que essas relações não continuem a trazer ou um prejuízo. Então, com o Janeiro Branco, a ideia é que a pessoa possa repensar, né, e reescrever uma nova história, pensando do ponto de vista individual que ela pode fazer, no ambiente onde ela se encontra, seja na escola, no trabalho ou até mesmo em família, e na condição institucional, né, que a gente vê também que essa campanha, quando ela vai para o Brasil e tem até em outros países, a gente vê não só a possibilidade de discussão do tema, como a gente desmistifica, né, esses medos, os preconceitos. Será que se eu cuidar da saúde mental ou falar de alguma coisa, será que eu estou ficando louca? Será que vão dizer que eu estou louca? Então, quando a gente começa a falar, a gente vai tirando esses preconceitos, né? Então, favorece como um todo para que as pessoas, o ambiente e as instituições também possam melhorar. Resposta interessantíssima, e enquanto você estava falando eu já fui pescando aqui vários ganchos. Um deles, antes de eu conversar aqui com os vereadores, você citou que essa preocupação já precisa começar na gestante. E eu sinto, de acordo com a sociedade, que geralmente esta preocupação vem quando a pessoa já tem algum problema. Exatamente. Isso até depois, quando ela é adolescente ou mesmo adulta.
Como é que é essa preocupação com a gestante? O que ela precisa fazer? Isso passa para o bebê? Isso tem relação com ela mesmo, de ter algum problema? Por que que isso já começa com a gestante? Olha, Gabriel, a gente tem algumas coisas que são protocolos, né? Fazer o pré-natal é o suficiente. É muito importante o pré-natal, mas é muito importante saber quais são as condições de apoio que essa gestante tem. Às vezes ela faz o pré-natal, mas às vezes ela não tem um apoio familiar, ou às vezes ela não tem condições de ter, sei lá, ou o enxoval, ou o apoio do companheiro, ou às vezes dentro do trabalho que ela está, sofre algum tipo de discriminação por estar grávida. Então, essas situações estressantes, sim, ela pode afetar, digamos, a bioquímica desse desenvolvimento do bebê, ou pensando em pessoas que fazem uso de drogas, então essa bioquímica, ela já é muito mais comprometida. Então, a importância maior, por exemplo, né, das políticas públicas para essas pessoas que têm risco ou envolvimento com drogas. Então, geralmente, elas são mais reativas, né? Eu já fiz um trabalho com elas há um tempo, mas, por exemplo, é muito necessária quando a gente quer cuidar das futuras gerações que vêm. Sim. Porque se tem um começo mais comprometido, com certeza o desenvolvimento vai dar muito mais trabalho. Não que não possa ser revertido, mas dá muito mais trabalho. Participa do Questão de Ordem também o vereador Paulo Haddad. E de que maneira que o senhor analisa essa temática? Por conta da pandemia, o assunto ficou mais evidente, né? Você entende que nós prestamos mais atenção neste assunto? Foi debatido mais a questão da saúde mental? Ou tudo já está voltando para uma rotina e, no geral, a população ela é negligente? Seja bem-vindo e boa tarde. Muito obrigado, Gabriel Castro, uma boa tarde. Vereador Cecílio Santos, companheiro de legislativo, Lucimária, seja muito bem-vindo. Desejar a todos vocês um feliz e abençoado 2024. Aos nossos telespectadores também, bom ano, com muita saúde, muita paz, muitas realizações, muito trabalho, mas também muitas vitórias. A pandemia ela nos impôs uma realidade totalmente diferente, não só no aspecto físico da saúde física, mas também da saúde mental, que é o que nós estamos vendo agora. Sim. Depois acho que a Lucimária pode falar com talvez um pouco mais de propriedade. Apesar de ter a minha formação na área médica, muitas vezes a gente é muito mais intervencionista do que realmente um psicólogo, uma pessoa que está mais focada na saúde mental. Mas isso passa também pelos nossos consultórios, passa também pelo nosso entendimento dentro de um trabalho no legislativo. Mas a pandemia, ela hoje ainda a gente vive, e nós viveremos isso por muitos anos, algumas sequelas, entre elas a parte da saúde mental. No final do ano, a gente teve a oportunidade de fazer um podcast com uma nutricionista, uma professora de educação física e um psicólogo, falando justamente isso, já focando o Janeiro Branco, das metas para 2024, as projeções para o ano que se faria presente no futuro muito próximo. Então, nós ainda não havíamos entrado no 2024 e a gente via preocupação, real preocupação de fazer esse link entre saúde física e saúde mental para que a gente tenha aí o corpo na sua plenitude, não só no aspecto físico, no aspecto mental. E a gente sabe que isso é diretamente interligado, Às vezes a saúde mental ela acaba interferindo na saúde física e vice-versa. Mas eu acho, Gabriel, não tenho certeza, que a gente ainda tem um grande desafio pela frente. Muitas pessoas, elas acabaram ficando muito reclusas e elas continuam reclusas. A gente vê isso no trato do dia a dia. Fica muito mais fácil você conversar, ou algumas pessoas ainda têm mais facilidade de conversar via telefone, via mensagem, do que no dia a dia, no olho no olho. Eu sempre falo que essa nossa relação de pessoalidade, o olho no olho, ela mostra quem somos na realidade. E quando nós temos aí, eu falo que muitas vezes é um subterfúgio, que você fica atrás de um teclado, de um celular, conversando com alguém, ou falando aquilo que você quer, muitas vezes você não acaba
interagindo na sua plenitude e ver a pessoa na sua essência, né? Olhar no olho, enxergar dentro do coração das pessoas. Então cada um fala o que quer, né? Ele se acha no direito de falar aquilo que quer. E isso causa, muitas vezes, muita dificuldade na inter-relação, muitas amizades elas são destruídas, relações profissionais às vezes elas acabam também ficando comprometidas e também familiares, né? Nós vimos, né, em alguns debates muito acalorados entre o meu grupo com o seu grupo, a minha opção com a sua opção, a minha agremiação partidária contra a sua, o meu time contra o seu, enfim. Então, eu acho que a gente tem muito ainda a maturar, muito ainda a percorrer para que a gente consiga encontrar talvez algum remédio, né? Algum remédio que não seja amargo, mas que possa trazer aquele padrão de normalidade que a gente tinha antes da pandemia. Importantíssima também a contribuição do vereador Paulo Haddad. Participa também aqui do programa o vereador Cecílio Santos. E estatísticas mostram números significativos de depressão, de ansiedade, síndrome de burnout. Por isso é importante conscientizar sobre os sintomas, as causas e formas de procurar ajuda. Vereador, você entende que nos bairros mais periféricos é mais difícil, o acesso é mais complicado para que essa informação chegue de forma correta e essas pessoas busquem uma ajuda? Seja bem-vindo e boa tarde. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Cumprimentar o vereador Paulo Haddad, nossa convidada Lucimária, né? Sim. Você que nos acompanha pela TV Câmara, nosso abraço solidário. Veja, eu entendo que sim, a população da periferia mais distante das informações e também, às vezes, numa situação de vulnerabilidade, certamente sofrem mais para ter o acesso e ter a saúde mental atendida. Até porque é uma situação que tende as pessoas, inclusive, no meu modo de entender, e pelas conversas que a gente faz, a não expor, até para as famílias. Eu até queria que a Lucimária comentasse um pouco sobre isso, porque as pessoas se fecham de tal modo que não compartilham aquela dor, não é? Que é, sem dúvida, uma dor, não é? Muito forte, a questão da depressão, não é? Este isolamento, digamos assim, conforme estava comentando o vereador Paulo Haddad, que naturalmente a pandemia contribuiu muito para isso, é ruim para a saúde coletiva, de modo geral. Não é? Quando a pessoa está bem, ela constrói relações saudáveis, né? E quando a pessoa está com problemas, naturalmente isso vai, de certo modo, contaminando. Então, acho que é importante que a política pública atenda e principalmente aqueles que estão precisando mais, sem dúvida nenhuma. Então, os CAPs são portas de entrada para esta população mais vulnerável e a nossa cidade oferece o atendimento aos CAPs, precisa melhorar, sem dúvida, eu tenho visitado inclusive, mas é fundamental que a população não fique sofrendo sozinha. Eu acho que é importante a conversa na família, com os amigos e, naturalmente, procurar a ajuda de um profissional que possa orientar. Eu até estava conversando aqui um pouquinho antes com a Lucimária, que como é que a gente identifica, principalmente no adolescente, que passa por uma série de mudanças naturais, né? E às vezes a gente, como pai de adolescente, se pega em situações, e agora? Sim. O que eu faço? Né? O que eu digo? Entende? Então, eu acho que é muito importante o programa e esse tema, né, para que a população possa entender que existe saída, existe os profissionais e o próprio município também oferece acesso à política de saúde mental para que a população possa ter esse auxílio. Lucimária, só antes de você responder essa questão específica sobre adolescente, na minha pergunta para o Cecílio, eu citei, né, a questão de ansiedade, de depressão e burnout. Qual que é a relação dessas doenças com a saúde mental? Porque acho que é muito comum, até quem está nos acompanhando, muitas vezes pessoas famosas
Então, o Whindersson Nunes apareceu com depressão, Sim. e aí um monte de gente, nossa, mas ele é famoso, ele é rico, tá com depressão. Tem o caso da Isabela Camargo, jornalista, muito famosa também, já foi da Rede Globo, de vários telejornais, que teve burnout, precisou interromper, e todo mundo falou, nossa, mas ela apresentava um dos principais jornais do país, como que ela tem isso? Qual que é a relação de saúde mental com essas doenças e que muitas vezes a gente olha a pessoa e não consegue identificar? Sim, posso só voltar um pouquinho às considerações que eles fizeram Por da favor. questão da periferia. A gente, infelizmente, a gente mora num país que as pessoas não têm acesso a algumas condições de saúde. E o profissional do psicólogo, infelizmente, ainda está numa condição meio elitista, porque a gente não tem abertura em todos os lugares, ou às vezes a população não tem condições ou acesso de chegar ao profissional. Então, por exemplo, tem a questão dos CAPs, né? Tem algumas ONGs que vão à periferia e fazem vários tipos de atendimento. Existem igrejas que fazem esse trabalho. Então, o que existe hoje não dá conta de atender. Então, essa possibilidade agora, né, dos psicólogos nas escolas, isso seria de fundamental importância para a gente trabalhar isso antes, né, da coisa virar uma doença, a ansiedade já está ali, né, está instalada, ou a própria depressão. Então, seria um meio, né, de trabalhar isso antes. E até favorecer não só a discussão, porque eu acho que assim, informações hoje a gente tem muito na internet. O problema é que as pessoas ficam, e como que eu faço isso? Né? Então, esse modo de fazer, eu acho que seria isso que o Paulo colocou no começo, né, de uma presença. Né? Então, ter presença de profissionais que possam criar algum tipo de dinâmica, ouvir ali as pessoas, criar, às vezes, um atendimento em grupo, que é muito importante e ajuda muito. Então, tendo esse canal de ouvir as pessoas, com certeza já ajudaria bastante. Agora, quando você fala, né, como que a gente identifica? Pela OMS, né, o conceito de saúde mental é quando você tem uma boa condição, né, você transita nas áreas da vida, na área pessoal, na área de trabalho, nas relações afetivas, inclusive tendo uma saúde financeira, espiritual, e que isso possa, digamos, ficar bem. Ter todos esses quesitos é difícil, né? Sim. Porque não depende só de você, depende do meio onde você está inserido, do grupo de família, de trabalho. Então, tudo isso, no geral, pouco a pouco, que aí, como a gente falou, seja da maneira como você foi cuidado, criado desde da sua infância, desde quando pequeno, mas as pessoas vão recebendo algumas cargas emocionais que quando criança, vamos colocar, chegar na adolescência, quando criança, a criança pode passar por um trauma, né, não identificar aquilo naquele momento, uma separação, às vezes uma perda, né, num shopping, numa praia, perdeu-se dos pais, aquilo aparentemente passou desapercebido, a criança nem lembrou. Mas aquela emoção fica guardada de um jeito que quando chega na adolescência, todas essas coisas elas voltam, só que agora com um novo significado. Então, às vezes na adolescência, se o indivíduo não teve ali um apoio ou um esclarecimento das coisas que estavam acontecendo, ou o adolescente se sentir seguro para conseguir pedir ajuda em casa ou a alguém, infelizmente, Gabriel, a gente tem aí uma rede, né, muito perversa fora, né, da família, que quer cooptar os adolescentes e sempre usando de uma forma, seja por um status, seja por uma força, para ir para um lado mais criminoso, mais prejudicial. Então, se o adolescente não tem isso bem claro, né, pelas conversas, pelo apoio familiar, isso fica uma tentação muito grande. E na vida adulta, a gente tem que também dar respostas, né? Ou numa posição, ou mostrar que trabalho, ou mostrar um desempenho. Agora está nessa onda de muita produtividade, você precisa, né, ser competitivo, mostrar que você está produzindo mais que o outro. Então, isso faz silenciar todo o sofrimento, todo o cansaço. É como se diante de um cansaço a pessoa vai tomando
ou energéticos ou outras substâncias, então abafa aquele sofrimento, traz mais uma carga, e aí quando chega um momento, aquilo desaba, né? O burnout, simplificando, é quando o indivíduo abandona aquele autocuidado e se entrega a uma demanda assim, feroz do trabalho, em que a pessoa trabalha 24 horas, pensa só nisso, e ela não se dá conta do cansaço, das noites mal dormidas. Tem pessoas que não comem para continuar trabalhando, né? Compram determinados produtos para suprir o almoço ou o jantar, porque aí é uma coisa líquida. Tem até um exemplo, né, que às vezes a gente fala assim, é o esgotamento. Acho que é o esgotamento, mas muitas vezes não é nem tipo, esqueci uma palavra, é esquecer o endereço de casa, por exemplo, que é um negócio básico, que você vai todo dia e, peraí, você tá tão no automático ali na rotina do seu trabalho, que você fala, peraí, meu endereço de casa, coisa básica do dia a dia. O burnout entra nisso. Isso, a pessoa esquece para onde estava indo. A pessoa, às vezes, troca coisas que seria do armário na geladeira ou vice-versa, coloca, sei lá, o açúcar dentro de um armário de roupas, né? Ou na hora de falar, a pessoa, mas eu já não lembro mais do que estava falando. É uma pessoa que, digamos assim, está atravessada por um cansaço físico e mental, emocional. A um ponto, Gabriel, de às vezes as pessoas terem raiva ou medo de ir para o trabalho, de falar com alguém, porque aquele estado, digamos assim, aos frangalhos, a pessoa não se vê desse jeito, mas tem medo de ser pega pelo outro não produtivo, se ela não for produtiva, né? E aí, na hora, o tratamento acaba também sendo mais longo, não só mental, né, com psicoterapias, mas também medicamentoso, e a parte física também é necessária, porque o burnout, ele, mesmo quando você trata, digamos assim, ele tem um efeito rebote, que se você não mudar de verdade os seus hábitos, você cai novamente na armadilha do excesso de produtividade, e aí você tem, de novo, esse ciclo do cansaço e do estresse. É importante a gente, e a Lucimária, ela pode contextualizar isso aí, que todas essas ocorrências, todas essas situações, elas dão indícios, né? Primeiro um quadro de ansiedade, depois um quadro de depressão, burnout, né, que está relacionado ao trabalho, o estresse excessivo ou o último grau, né, de depressão dentro do seu lado profissional, laboral, enfim. A gente discutiu também já em algumas ocasiões aqui, né, é claro que aí é o extremo suicídio, então muitas vezes quem está ao lado daquele jovem ou daquele adulto ou daquele adolescente, ele não está identificando alguns sinais, alguns indícios de que a coisa pode ocorrer. E aí, né, a fatalidade ela acaba acontecendo por talvez uma falta de olhar mais... Normaliza, acho que as situações, né? Eu já escutei muito, Lucimária, falando assim, mas agora tudo é problema, na minha época não tinha nada disso, e eu tô vivo e eu tô bem, hoje em dia tudo é um problema. A gente, muitas vezes, outras gerações, acabam normalizando situações e muitas vezes essa geração que acaba falando, que acaba expondo isso na internet, fica se sentindo julgada? Olha, vou pegar o exemplo que ele falou, né? Antigamente, eu digo antigamente lá, né? 30, 20 anos você atrás. Você estudou isso. Você estudou. Pouco tempo, né? Vou denunciar aqui a minha idade. Mas há um tempo atrás, quando você tinha uma diferença na escola, as pessoas chamavam uns aos outros, vamos aqui, você maltratou, você ofendeu o colega. Então, tudo isso ficava no âmbito ou da classe ou daquela escola, né? Você resolveu o problema, ficava ali com uma bronca, depois a coisa passava. Então, hoje, quando tem a questão do cyberbullying ou o mesmo do bullying, não tem ficado mais nas escolas. Esse que é o problema.
Então, a criança ou o adolescente, o jovem, fica tão exposto e é uma quantidade tão infinita porque ele não sabe quem que é o agressor, quem que está, né, fazendo ali um problema, e ao mesmo tempo, quando ele volta para a escola, para casa, aquilo pode continuar acontecendo. Tá. Então, digamos, é um tormento que não tem fim. Isso maltrata muito emocionalmente, e aí leva essa condição de um desespero, porque hoje o jovem fica, a vida, a maior parte é virtual e não presencial. Então, se a minha vida virtual foi cancelada ou eu estou sendo linchado lá, então a melhor saída, né? Algumas pessoas pensam naquilo que não deveria, né? Uma exclusão, uma saída da vida. Então, por conta desse excesso que não dá para ser controlado. Isso decorre em muitas situações. Claro, tem multifatores, né? Sim. No caso dos adolescentes, a exposição, a superexposição nas redes sociais. Sim. Mas os profissionais e a sociedade de modo geral, a gente poderia dizer que a nossa rotina também contribui para esse adoecimento mental. E digo mais, a nossa sociedade, como você estava comentando, da produção, né? Nós nos sentimos obrigados a produzir mais do que o nosso colega, e essa competitividade, isso um fator. O outro, essa questão, houve um desentendimento, mas a gente resolveu, seja na escola, seja no trabalho, né? Resolveu ali, tranquilo, superou, a vida continua. Isto também é um fator a se considerar, e eu digo isso porque, por exemplo, a campanha da fraternidade deste ano traz um tema que também tem a ver com isso, no meu modo de entender, que é a fraternidade e a amizade social, né? Parece que a nossa sociedade, além de se voltar muito para o individualismo, também falta essa coisa mais fraterna, que eu que morei na roça, a gente vivia muito isso, né? Houve um desentendimento lá, mas tranquilo, resolvemos, vamos para frente, a vida continua, né? Na brincadeira com os primos, com os vizinhos. Você acha que essa situação multifatorial é um problema? Com certeza, e assim, né? Essa fraternidade social, conversando com o tema do Janeiro Branco, né? Agir enquanto é tempo, porque eu acho que a gente está nesse momento, sim, de uma urgência de olhar para o coletivo. A possibilidade, né, das redes, de você agir e fazer muito, e uma cultura do faça você mesmo, e você pode ser feliz, e você pode ter o que você quiser, isso sim estimulou uma competição muito grande entre as pessoas, uma falta de empatia. Pensando na pandemia, que todo mundo ficou muito assustado e ao mesmo tempo a gente pensou, agora todo mundo vai se ajudar. Não vai ser aconteceu, diferente, né? Infelizmente a gente teve um efeito que, ao meu ver, eu acho que acirrou muito a raiva, essa polaridade, essa disputa, né? E com a pandemia a gente teve um uso muito maior das redes, né? Principalmente os adolescentes. Muitos adolescentes que pararam de ir à escola e ficaram pendurados, ou a vida social só nas redes sociais, isso foi, eu diria assim, de um estrago, né? Não só do ponto de vista relacional, de poder estabelecer conversas, mas principalmente no emocional, no mental. Muita gente ficou com uma dificuldade de manter o interesse para estudos, para descobrir outras coisas. Então, é como se o importante era derrubar o amigo, ser melhor que o outro. Então, tudo isso criou, digamos assim, um veneno mental, né, que aumentou. Depois da pandemia, nós tivemos um aumento de 25% no índice de depressão. Nossa. E mais 30% no índice de ansiedade. Né? E, então, é um acúmulo, é um aumento muito grande. O número de suicídios entre os adolescentes também começou a subir muito. E antes era um número bem menor. A gente tinha as pessoas mais velhas como uma população de risco. E hoje a gente já tem na faixa etária de 14 a 18 anos
e acima de 55 a 70 anos, um índice de suicídio grande, né? E isso é muito preocupante. Não, é um assunto que ninguém quer falar, ninguém quer falar sobre isso, porque realmente é algo que fragiliza muito a gente. É assustador. Mas ele tem que ser trazido à baia, tem que ser discutido, né, à luz da sociedade, falar, mostrar que tem como prevenir, né? Você sabe que tem, a gente já falou aqui, que você tem aí alguns sinais, as coisas não estão caminhando bem, a pessoa fala, olha, eu vou fazer tal coisa, ou fica lá muito tempo quietinha no quarto, ou você vê que ela já não se interessa por algumas coisas, enfim, não quer mais ir para a escola, ou adulto mesmo, né? Ele acaba perdendo um pouco daquele convívio social, parece que as coisas não o motivam mais. Então tem que trazer, porque é o extremo, né, da depressão, é o final né, seria a pessoa acabar tirando a própria vida. Isso houve até uma mudança no jornalismo, porque não era noticiado a questão do suicídio. De uns anos para cá, tem comentado sobre o assunto. A gente sabe que é algo delicado, é algo que sempre precisa tomar cuidado, mas que tem que ser noticiado, tem que ser falado justamente para chamar a atenção sobre esse tema e sobre as responsabilidades de todos que estão à volta. Cecília. Duas coisas. Uma é isso da motivação. Eu tenho recebido muitas reclamações e tenho acompanhado algumas situações. As pessoas se sentem desmotivadas quando elas estão sob depressão. Não é? E o que fazer? Se há... aqui já foi dito algumas coisas, como as rodas de conversas e tudo mais, mas a tendência é a pessoa se sentir ali, enfim, né? Ela fica desmotivada totalmente, inclusive para o trabalho. E a outra questão é justamente como o poder público, que na minha opinião acho que é uma questão que não é só individual, ela é coletiva e, portanto, tem que haver política pública adequada, né, para atender esta demanda. Como é que a gente pode melhorar de tal modo que as pessoas cheguem às unidades de saúde, no caso, ou aos CAPs já diretamente, e tenham esta condição de saúde sendo acolhida e sendo encaminhado. Você falou muito bem das escolas, eu acho que atende o público, né, dos adolescentes, jovens, isso seria muito importante. Mas digamos que a sociedade como um todo, nós estamos numa metrópole, né, uma cidade que tem mais de 1 milhão de habitantes, é um desafio. Sim, sem dúvida. Olha, a gente precisa também desmistificar, porque às vezes a gente pensa assim, depressão é aquela pessoa abatida, se arrastando, sem tomar banho, no quarto escuro. Né? Então, esse é um aspecto, um sintoma da depressão, mas existe aquela depressão reativa, em que a pessoa é explosiva, é workaholic, então ela está compulsiva, voraz por alguma coisa, pode ser o jogo, a gente, né, vocês têm acompanhado a questão dos joguinhos eletrônicos, enfim, isso está sendo uma epidemia que ninguém fala, mas é muito importante. E isso esconde aí um traço depressivo, né, os transtornos alimentares. Então, tudo isso envolve estados ou condições depressivas que a pessoa, olhando aparentemente, nossa, mas a pessoa está lá, famosa, tem dinheiro. Não, é uma condição emocional, né, de uma dor, de algo ali que está incomodando. Com relação, eu acho que assim, os equipamentos que poderiam ser oferecidos, né, para a grande população, digo de novo, além da informação, ter ações, né, condições de alguns lugares que a gente não só pudesse falar, mas ouvir as pessoas, né? Se a gente só fala, aí as pessoas entendem, claro, ajuda, mas aí as pessoas ficam, tá, e o que eu faço com isso na minha vida prática? Né? Então, hoje, por exemplo, quando eu percebo, aumentou muito pós-pandemia essa necessidade de algum lugar que a gente consiga indicar um lazer, uma atividade que seja para um adolescente ou uma atividade de ocupação para alguém mais velho. Eu conheço algumas pessoas que precisam muito dessa ressocialização, de um convívio, mas não tem para onde indicar. Antes você tinha algumas instituições religiosas
com algumas atividades que traziam ou senhoras, ou às vezes alguns senhores envolvendo o grupo ali, e nisso era conversado, a gente conseguia ouvir a queixa, a gente conseguia ajudar um problema ou encaminhar. Então, isso era muito mais fácil, e depois da pandemia, isso se perdeu. Né? Então, eu acho que além, né, de melhores, né, digamos assim, acesso ali, né, ou seja nos CAPs ou nos hospitais, que eu imagino que a demanda ainda está muito maior do que consegue dar conta, mas ter esses ambientes que a gente consiga fazer oficinas, socializar e compartilhar de uma forma mais natural, isso ajudaria muito. Ambientes com cultura, que a pessoa pudesse refletir. Então, isso ajuda a pessoa a se identificar, às vezes, ou num conto, numa história que está sendo colocada, e a partir dali se ver, né, e conseguir buscar uma ajuda, ou às vezes numa palestra. Então, tudo isso pode ser um recurso para que as pessoas se identifiquem, né, com o problema, com a ansiedade. E aí fazer as condições, né, individuais ou institucionais de recursos para tratamento, dentro de uma terapia ou algum lugar que possa oferecer os serviços adequados. Ô Lucimária, nós estamos falando do Janeiro Branco, dessa conscientização sobre a saúde mental. Você já citou a importância de ter um mês dedicado a essa temática, que é o primeiro mês, que muitas vezes a gente faz reflexão, está vindo de um ano novo, aquela questão de tudo que a gente pede visando todo um ano. E nós temos, por exemplo, o Outubro Rosa, dedicado ao câncer de mama, e aí você, nessa campanha, por exemplo, você fala do exame de mamografia, é algo específico. Nós temos o Novembro Azul, dedicado aos homens, câncer de próstata, e você tem o exame de toque retal. No Janeiro Branco, não tem um exame específico, não tem um sintoma específico. Isso torna essa causa ainda mais difícil? Sim, Gabriel, é difícil, porém é também familiar, digamos assim. Todo mundo já passou por um momento de tristeza, de raiva. Então, a gente pode não falar com as pessoas, mas a gente consegue identificar na vida que a gente já passou por situações difíceis. E junto, né, tem a questão do preconceito, que com certeza atrapalha, mas quando a gente tem a fala, a conversa sobre saúde mental, e a gente tem essa proposta de reescrever uma nova história, sim, algumas pessoas, elas começam a buscar algumas situações que possam favorecer, né? Que seja uma boa alimentação, que isso a gente, quando pega muito processado, isso altera a questão de humor e uma série de outras coisas mais. A gente consegue pensar numa atividade, seja ela física, você colocou das academias, mas que seja você caminhar, você passear com seu cachorro, o próprio pet, né? Muitas vezes é um apoio emocional que quando a pessoa tem aquilo dá uma mudada. São estímulos. São estímulos que ajudam a dar um apoio, ou a pessoa percebe a mudança. Eu conheço um caso assim. A pessoa com uma gatinha mudou internamente o seu humor, e ela sente necessidade de melhorar mais para cuidar melhor da gatinha. E aí você pode dizer, nossa, mas tá invertido, né? Mas assim, foi aquela gata com a graciosidade que fez aquela pessoa se sentir estimulada a melhorar. Então, a gente está falando num nível que, sim, é necessário a gente trabalhar e falar para que as pessoas consigam buscar essas condições. A terapia seria uma outra condição. Se estiver passando por alguma situação ou de um excesso no trabalho, ou um assédio moral, buscar meios ou formas, né, de conseguir proteger disso, ou buscar meios dentro da própria instituição, se não, às vezes fora, ou até modular, às vezes é da instituição e às vezes é da pessoa, né, modular essa necessidade aí do trabalho. Então, tudo isso são formas, né, da pessoa buscar. O próprio sono,
que a gente não valoriza muito, né? Mas o sono, eu digo, é um remédio gratuito que a gente despreza. Exato. Né? Então, dormir é uma coisa que ajuda muito na saúde mental. Então, são esses aspectos e, óbvio, se a pessoa, né, tiver as condições e o espaço, né, não só discutir, né, buscar um auxílio medicamentoso, uma terapia, buscar entender daquele momento que ela está passando, seja de uma condição de ansiedade ou de depressão, tudo isso é muito válido. E acho que quando a gente discute em janeiro e leva para o ano, né, eu acho que a gente tem aí Setembro Amarelo, né, que também traz essas questões e faz pensar, não só em janeiro, né? Sim. O dezembro vermelho também, né, que é as DSTs ali. Mas a gente está falando, está tentando abordar, a gente está lá na frente, já falando do problema em si, Sim. já instalado, né? Eu procuro sempre me policiar nas minhas atividades, para que nunca eu caia em excesso. Então, eu sempre tive uma válvula de escape, por exemplo, a atividade física. Então, desde que eu me conheço por gente, desde a época do vestibular, quando eu estava naquele quadro de ansiedade, num estresse, aí eu saía para correr. Eu Sim. falava que aquilo ali era o meu divã, né? A gente liberava as endorfinas da vida e voltava, né? Dopamina, endorfina, voltava bem. Então, eu acho que o ambiente familiar, primeiro um ambiente familiar que seja pautado no diálogo, na relação pai, filho, né? Avô, avó, tio, tia, que seja saudável, que a gente consiga construir um ambiente legal. Depois que as pessoas elas tenham, né, consciência de que elas são limitadas também fisicamente, né, e até muitas vezes emocionalmente. Então, procurar dosar um pouquinho. Então, ter lá sua atividade física regular, uma caminhada, sair com o cachorrinho, Sim. brincar com o gatinho, gatinhar com o neto, enfim, uma alimentação que seja... A gente sabe a dificuldade de colocar comida, né, no prato, na mesa, mas uma alimentação pautada em algo que seja saudável, enfim. E o trabalho, ele é importante, mas o excesso de trabalho também, ele é prejudicial. E aí, né, todos nós já tivemos, num determinado momento, num grau leve ou moderado, um quadro, né, de ansiedade ou Sim. mesmo depressão. Às vezes a gente, né, nós nos pegamos um Sem dúvida. pouco triste, angustiado, é um sinal, um sintoma, né, de um quadro depressivo. Mas a gente consegue trabalhar isso com a gente mesmo. Agora, tem gente que não consegue. Então, aí vai, né, por um trabalho, um atendimento profissional, que é um psicólogo, um psiquiatra, né, um terapeuta ocupacional, enfim. Né, lembrar também, nós votamos nessa casa aqui, né, a contratação de profissionais, de psicólogos e também os... Da reestruturação da saúde. Teve lá o psicólogo e eu já lembro, a gente já passa para o nosso telespectador, para dar atendimento nas escolas, para as nossas crianças, né, visando também evitar com que elas sejam de alguma forma bombardeadas com bullying dentro da escola, o cyberbullying, enfim, mas eu acho que uma família mais estruturada, ela consegue dar um suporte melhor, né, e evitar muitos, né, a prevenção do problema ou da doença mental, ela é importante. Para você aqui da saída... Perdão, lembrei, o assistente social. Assistente social. Psicólogo e assistente social nas escolas. Das saídas pessoais, né? Cada um tem as suas individualidades. Isso. E aí tem as suas saída para essa questão. Eu, por exemplo, quando eu me pego muito ansioso em casa, às vezes a gente está trabalhando em casa, eu vou comer uma cenoura. Entende? Mastigar uma cenoura me faz muito bem. Tá certo? Pô, é melhor que comer um bolo, né? Pois é. Saudável, tem que pensar. É isso aí, parabéns. Então, vejam, mas cada um tem. E o que eu queria chamar a atenção é que muitas vezes as pessoas vão para o álcool. Sim. Né? Então, mano, eu vou tomar um uísque, eu vou beber uma cerveja. relaxadinha, né? Relaxar um pouco. E aí é mais um. Uma bola de neve. E aí perde o equilíbrio, perde o controle. Isso também é um problema, não é? E a outra questão é que, e nós já falamos, mas o vereador Paulo Haddad chama atenção para essa questão
nas escolas, e você também trouxe dos psicólogos nas escolas, né? A ajuda em termos de grupos, porque os centros de saúde, eles trabalham muito com grupos, entende? E isso é muito interessante, porque ali faz a aferição da pressão, faz a conversa, entende? Então, essa medicina alternativa, não é? Ela me chama muito a atenção isso. Eu venho da periferia, então eu estou olhando o problema de onde eu estou, tá certo? E as saídas possíveis, que é o que a gente entende, porque eu entendo assim, todo mundo quer ser feliz, Claro. não é? É isso que a gente quer. A gente quer ser feliz, tanto o pessoal na família, no trabalho, né, profissionalmente. Então, parece que a busca da felicidade, como nós estamos fazendo, não está dando muito certo. Nós precisamos repensar. Né? Então, o nosso modo de vida, talvez seja o momento da gente repensar. Entende? Então, estes grupos, né, esta forma, a saída pessoal e a conversa em grupo é fundamental, porque a gente não é feliz sozinho. A gente só é feliz quando está bem com a namorada, está bem com a esposa, né? Está bem com o círculo de amigos. É tanto que o distúrbio ele começa justamente para o jovem, no meu modo de entender, quando ele começa a ser bombardeado na escola, no seu ambiente social. Né? Então, eu acho que esta reflexão, tenho certeza disso, neste mês, ela precisa se desdobrar nos meses subsequentes em ações práticas. Né? Sim. Uhum. E tudo isso consegue ser a curto prazo? Porque muitas coisas que a gente está falando é meio que a médio e longo prazo. Sim. É uma mudança de rotina, é uma questão de geração. Mas a curto prazo, a gente consegue identificar o que foi falado aqui? Olha, as mudanças, né, a curto prazo, elas podem ter um efeito pequeno, né? Mas quando a gente fala de saúde mental, né, de promover um grupo, de fazer vamos colocar assim, essa ressocialização, porque eu acho que a gente tá um bicho muito assustado, né? Então, quando liga, às vezes a pessoa, nossa, eu não quero falar no telefone. Sim. A pessoa chama a outra para conversar ou para ter uma interação. Nossa, eu acho que é melhor não, vamos por mensagem. Então, eu acho que existe, sim, essa evitação social, principalmente pós-pandemia. E acho que esses grupos, né, criar ou ter um ambiente para fazer essa roda de conversa, principalmente na população mais velha, né, porque ou está já aposentado e tudo mais, ou os adolescentes que estão vivendo muito a condição virtual. Uma coisa que é importante a gente pensar, né? Teve recentemente um show em São Paulo que a banda parou e pediu para que as pessoas guardassem os celulares e curtissem o show. Né? Então, quando eu olho a vida pela tela, eu não entro em contato com a emoção, com aquilo que está acontecendo. A vida está ali, eu estou com uma certa distância. Mas quando eu tiro o celular, eu vejo a vibração do ambiente, então eu passo a viver, a ter uma experiência. Então, eu dou significado àquele show, ao calor que estava, o empurra-purra que eu queria olhar. Mas quando eu só estou prestando atenção na câmera, isso se perde. Essa experiência de vida, ela se perde. Então, para os adolescentes ter essa condição de ter uma vivência mais corpo a corpo, esportes, né, jogos que possam ser... Na minha época, a gente jogava xadrez, tinha disputa de dama, você tinha disputas de campeonatos de vôlei, ou na escola, ou fora da escola. Isso era uma coisa, assim, incrível. Né? A gente sonhava com aquilo. Então, isso aumenta a empatia, isso aumenta a solidariedade, isso aumenta o sentido de vida para aquele adolescente. Isso permite ele sonhar com o futuro, isso permite ele dar digamos assim, uma aliviada naqueles lixos emocionais através do esporte ou através de uma relação afetiva. Então, ele alivia aquela tensão e se reabastece de bons pensamentos, de autoestima. Isso seria primordial.
Isso a curto prazo tem efeito? Muito. A médio e longo prazo, muito maior. Sim. Né? Mas são atitudes ou situações que a gente precisava pensar agora enquanto há tempo, né? Sem dúvida. A Lucimara estava falando e eu lembrei, né? Recentemente surgiu uma imagem nas redes sociais de todo mundo com o celular, como se fosse na Torre Eiffel, e todas as pessoas estavam com o celular ligado, filmando a queima de fogos. Depois eu fui ver, aquela imagem, na verdade, foi uma provocação, não era verdadeira, que todas as pessoas estavam com o celular ligado, mas não é muito difícil daquela imagem daqui a uns anos, realmente todo mundo filmando. Vereador Paulo Haddad e vereador Cecílio Santos, essa preocupação com o celular, com a internet, com a quantidade de tempo que as pessoas passam, não só os adolescentes. Vocês têm também, algumas discussões já foram aqui para o Legislativo, a questão do celular na sala de aula, vai proibir, não dá, é algo que não tem mais como tirar. Qual que é a preocupação de vocês ligados com este tema da saúde mental? Eu acho que é extremamente importante. Hoje a gente vê que cada vez mais cedo a criança ela tem acesso ao celular. Eu tenho uma netinha de 1 ano e 7 meses, né, e um neto vai fazer 10. A minha norinha, uma das minhas noras, né, é psicóloga, a mãe da Isabela. Então a gente vê a preocupação de não deixar a criança ficar brincando com o celular, enfim, interagindo, porque é uma criança, quando ela não está, e ela tem o cuidado de não ficar assistindo uma televisão, deixar a televisão para entreter a criança, para ela dar um pouquinho de tranquilidade, ou mexer com o celular. Então é uma criança diferente, né, quando ela está assistindo um desenho, por exemplo, ou está mostrando alguma coisa na tela do celular. Isso, a criança, quanto mais tenra idade, quanto mais cedo, menos ela vai interagir. Né? Ela vai perder boa parte dessa formação, né, intelectual dela, da parte cognitiva também, de movimento, enfim. Depois a Lucimária pode colocar um pouquinho de forma mais acadêmica para a gente. Mas é um problema, né, que a gente vê hoje nas crianças, e tudo que está passando com o jovem, com o adolescente, é fruto de muita tecnologia oferecida e pouca interação interpessoal com o ser humano. Quando a Lucimária estava falando das brincadeiras dela de criança, de dama, de xadrez, eu estava lembrando que eu brincava na enxurrada, né? Eu brincava ali na sarjeta. O que a gente fazia? Quando chovia, né, chuvas fortes, a gente pegava palitinho de sorvete que eram jogados no chão e fazia competição de corrida de palitinho, que era como se fosse um barquinho. Ou fazia barquinho e corria, descalço, sem camisa, de shorts. Às vezes deitava na enxurrada para cair água. Hoje, você falar isso para uma mãe, fala, não, aquilo ali é extremamente contaminado, aquilo ali tem bactéria, tem um monte de micro-organismo, você vai ficar doente. Enfim, mas a gente está aqui, sobrevivi. Né? Então, pegando um gancho daquilo que a gente falou anteriormente, de bullying, eu tinha apelido na escola, e, né, eu era pequenininho, não crescia, meu apelido era Pigmeu. Pigmeu, Pig, depois virei Pigão, porque eu crescia um pouquinho. Mas nunca me incomodou isso, meus amigos eram maiores, mas isso nunca me incomodou, porque a gente conseguia dialogar, conversar, entender, né, que aquilo era uma situação passageira, que logo eu ia ter um estirão, ia crescer. E vários amigos tinham apelido, a gente tinha várias brincadeiras, mas isso ficava só ali, restrito ao nosso ambiente escolar, ou um outro amigo da rua que a gente tinha hoje, e a gente passa por isso, eu e o vereador Cecílio, a gente passa por isso. As redes sociais, elas são muito cruéis, não só com a população em geral, mas conosco também, nós, vereadores, que hoje nós representamos boa parcela da população. E muitas vezes aquilo que é colocado na rede não é a realidade dos fatos. E cabe a nós termos bom senso, equilíbrio emocional para dar o contraponto. Né? Então, hoje eu me sinto, você pode falar também sobre isso, muito mais ameaçado, talvez, por sofrer um quadro de bullying, um quadro, talvez, de uma injustiça, ou de uma notícia que não é real, né,
creditado ao nosso trabalho dentro do Legislativo, como eu tive lá atrás, na minha infância e minha adolescência, que eu lidava com muita tranquilidade. Então hoje a gente tem que ter o equilíbrio emocional para maturar, para digerir, para saber que aquilo que colocaram, aquela notícia que postaram sobre nós, né, sobre o nosso trabalho não é real, a gente faz o contraponto e tem que ser aí, né, muito, sei lá, ter um equilíbrio emocional, construir, né, uma relação com o nosso público, com as redes sociais, que, sei lá, eu acho que é um grande desafio. Então eu vejo, primeiro, voltando à sua pergunta, um desafio muito grande, porque talvez essa maturidade que eu tenho hoje, que o Cecílio tem, que a Lucimária tem, de lidar muitas vezes, que você tem com as redes sociais, ela nos foi dada pela nossa trajetória, né, por sermos forjados muitas vezes no dia a dia, no trato, né, com as pessoas, o olho no olho. Ah, não, está falando isso, então olha, acontece desse jeito, dá o contraponto. Então é muito complicado e talvez essas crianças que começarem numa idade muito tenra, né, ou muito jovem, lidar com tecnologia, talvez eles tenham dificuldade no futuro de se desvencilhar e ter umas relações que muitas vezes tem. Ah, eu não consigo falar em público. Não consegue mesmo. E não vai conseguir. Porque ela nunca teve essa relação, né, no trato do dia a dia, ter que, muitas vezes, pegar lá um transporte público, conversar. Agora não tem mais, mas antes a gente conversava com o cobrador, conversava com o motorista, tinha muita gente, né, dentro do transporte público, a gente acabava interagindo. Mas eles, com certeza, e a gente espera que não, que as coisas caminhem de forma diferente, mas acredito que terão muita dificuldade. Então, quanto mais tempo nós protelarmos e darmos limite a tanto tempo, tantas horas, tantos minutos, enfim, para que as coisas sejam, de alguma forma, que seja paulatinamente se adequando àquela situação, àquela realidade da criança e do adolescente. Qual que é a sua visão, Cecílio? Até porque isso aqui veio para ficar. Pois é, eu aqui pensando, enquanto o Paulo fazia aqui essa análise, acho que nós, adultos, precisamos aprender, e pais principalmente, aprender a falar não para os nossos filhos, para os netos, entende? Nós aprendemos a ter limites. Nem tudo a gente podia, e no meu caso, especificamente, às vezes por uma questão social, entende? E os nossos filhos, netos, eles já têm com esta tecnologia na mão. Nós estamos vendo e acompanhando aí a realidade e a situação que a gente quase não escreve mais no caderno, entende? Então é muito prático o professor encaminhar uma matéria para os alunos e discutir na sala, tá certo? Através do celular, do que a gente ir nesta contramão de proibir. Eu estou convencido que nós não vamos conseguir proibir. Não. Eu acho que estabelecer limites, sim. Tá. Olha, tem um limite de uso, porque é bom para a sua saúde, inclusive, né? Você precisa fazer outras coisas. A Maria estava dizendo das atividades, né, de brincadeiras, eu me lembrava, a gente jogava peteca. Muito bom. Sabe? Eu jogava também. Interagindo ali, e em muitas situações a gente fazia peteca com a meia. Era meia velha de pegar. Bola de meia, né? Bola de meia. Hoje isso aí dura um minuto, essa brincadeira, e a criança já vai para outra coisa. Não gosto mais, não quero mais. Pois é, mas eu penso que as nossas escolas precisam estar, e os nossos professores, né, nossos educadores, estarem aptos para isso. E aí ter o assistente social, ter o psicólogo, tem um que tem mais dificuldade, tem outros. Mas, enfim, eu acho que as nossas escolas não devem proibir o uso da tecnologia, mas usar sabendo usar, né? Porque é uma coisa que nós vamos lidar com ela daqui para frente o tempo todo. E não acho que seja ruim o início tão cedo. Agora, é preciso o limite. Olha, você vai entender que isso não é bom. Porque as crianças entendem, né? Elas já sabem. Se a gente disser, olha, não coloque o dedo na tomada porque você vai tomar um choque, ela pode até experimentar. Mas ela põe. Não faz põe mais. a língua, mas põe a gente explica, não faça isso de uma forma que seja num tom que ela entenda que é não mesmo,
eles vão entender. Ô Cecílio, o que eu quis dizer com a minha colocação de não começar tão cedo, que hoje a gente tem trabalhos dentro da área médica que eles contraindicam. Né? A criança ficar ali na tela do celular e muitos pais, para que a criança dê um pouco, né, de tranquilidade, até para fazer as coisas que ela tem que fazer, vai cuidar da criança, tem que fazer comida para a criança, então deixa ou a criança na televisão ou deixa no celular. Esse foi a minha colocação para que as mães se ativessem a isso, né, para que não fizesse disso uma ferramenta para que a criança ficasse quieta, não. Gasta a energia dela com outras coisas. Como você disse, vai jogar peteca, vai brincar de bola, vai correr, enfim. Tem tantas outras atividades que você pode. Os pais precisam ir junto. Também. Não, mas tem que ir. Sim. Os avós, né? Eu faço isso. Ô, Lucimari, a juventude ela é marcada por profundas transformações nos aspectos biológicos, psicológicos, sociais. Tem mudanças físicas, emocionais. É um momento complexo que vai dos 10 anos aos 19. Para os pais responsáveis, como lidar com essas transformações? O que é normal da idade? O que precisa prestar atenção naquilo que até o vereador Cecílio Santos já tinha citado há pouco, né? Como identificar o que é normal da idade? Opa, um sinal de alerta aqui, tá ligado? Porque meu filho está indo para um caminho que não é o mais adequado. Olha, Gabriel, tem muitas questões, né? Mas eu acho que a principal é, assim, você conhece o pai, mãe, conhece o filho, deveria, pelo menos, com uma maior riqueza de detalhes. Então, vendo que a criança está noite sem dormir porque leva o celular, ou de repente fica muito triste ou irritado, para de falar com as pessoas, se exclui do convívio familiar. Existem casos de adolescentes que eu atendi que ficou 45 dias trancado no quarto, comia, bebia no quarto, e para a família estava tudo bem, né? E era um jovem, né, de 17 anos na época, que tinha pensado nesses 45 dias 3 vezes em suicídio. Nossa. Né? E a família não sabia. Normalizou, né? Então, exato. Então, assim, não é normal uma pessoa ficar trancada no quarto o dia inteiro. 45 dias, improvável. No Japão isso é muito comum, mas assim, na nossa cultura isso não pode. Então, viu que a pessoa, né, um adolescente, teve uma queda nos rendimentos escolares, ou está com medo de ir à escola, ou vai para a escola, começa a ter sintomas de ansiedade. Então, chora, tem dor na barriga, às vezes a pessoa fica aflita, ou às vezes a pessoa faz qualquer coisa para não ir. Então, tudo isso precisa ser levantado porque alguma coisa deve estar acontecendo. Principalmente quando o adolescente ou até mesmo as crianças, né? A gente tem hoje o Discord, que é uma comunidade que muitos jogam, né? E através desse Discord as pessoas conversam, se comunicam. E aí existem muitas pessoas, abusadores, aliciadores, que entram e fazem, né, na brincadeira, pequenos convites para que se mande fotos, ou fotos de uma intimidade, de uma sensualidade, ou obriga a criança a fazer mutilações. Desafios, né? Desafios que vão contar para os pais, e aquela coisa, os seus pais não vão acreditar em você. Mas se você já tem essa conversa prévia e diz para a criança, eu vou confiar em você, aconteça o que acontecer, me conte. A criança, ouvindo isso de um estranho, ela vai dizer, opa, eu posso contar isso para minha mãe ou para o meu pai, né? Então, é importante que os pais não só entendam, né, do que os filhos estão vendo ou participando na internet, mas que seja supervisionado e olhado nas mensagens. Passar uma confiança para o Isso, mas ter também esse olhar de ver o que está acontecendo. Né? Porque às vezes, por conta de contas, né? Às vezes a criança pega o celular do pai ou da mãe e aí as fotos caem, né, lá na memória de um Gmail, de um Google, né, da Microsoft, e aí às vezes o pai ou a mãe já pega a situação já feita. Tá. Né? E isso
tem acontecido com crianças de 10 anos, né? Uma intimidade muito exposta aos 10, porque a colega disse que fez e eu preciso fazer também, né? A questão da comparação. Então, quando a gente trabalha isso dentro da casa, olha, não precisa se comparar, ou você é uma pessoa importante, valorizar as qualidades, valorizar alguma situação que a criança vive ou passa dentro da casa, para que ela se sinta uma pessoa especial. Porque senão alguém do lado de fora vai dizer que ela é especial, mas vai levar para um mau caminho. Vereador Paulo Haddad e vereador Cecílio Santos, recentemente foi sancionada a lei que inclui bullying e cyberbullying no Código Penal. Eleva a pena de crimes contra crianças e adolescentes. Na prática, o projeto, vocês entendem que pode desestimular, reprimir com mais rigor essa violência. Entendem que foi importante este assunto ter sido discutido na Câmara Federal, no Senado, para depois ser sancionado pelo presidente? Eu acho extremamente importante, né? É a Lei 14.811, que foi sancionada pelo presidente, que torna crime, né, tudo aquilo que já previa o Estatuto da Criança e do Adolescente. As redes sociais, a internet, né, isso é sabido, é terra de ninguém, né, como dizem aí. E você tem que ter um regramento, né? E a gente não tem nessas fake news, nesses quadros ou nessas matérias, ou nessas mensagens ou postagens que acabam difamando, que acabam de alguma forma afrontando, né, trazendo aí algum prejuízo para a criança, para o adolescente, para o adulto. Ela tem que ter alguma sanção, alguma penalização. Eu acho que também, tal como acontece nos crimes, né, físicos, o crime virtual também ele tem que ser punido. Então, eu acho que foi de uma felicidade muito grande, né, fazer com que o cyberbullying, o bullying, que aquilo que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente fosse criminalizado e aquela pessoa que cometeu aquele crime seja, de alguma forma, penalizado ou responsabilizado por aquilo que fez. Eu não tenho dúvida que isso a gente avançou muito em termos de legislação. Agora é colocar em prática, né? As nossas leis, elas prevêem aquilo que as pessoas não podem fazer, mas que não tenhamos aí também, né, alguns subterfúgios a essas leis, que elas sejam aplicadas na sua essência, para que a gente tenha preservado, principalmente as nossas crianças e adolescentes. Acho que é importante a repressão, Gabriel. Nós estamos debatendo aqui, inclusive, esse mês dedicado a essa reflexão. Agora, não basta só a repressão, o rigor da lei. A Lucimária trouxe aqui algo que eu acho muito importante, que é ter profissionais que saibam ouvir, que estejam preparados para orientar os pais, né, detectou algum problema na escola ou em qualquer situação, né, ter profissionais que auxiliem. Eu passei por uma situação, eu não sabia como lidar com meu filho, entende? Então, eu fiquei desesperado. E, graças a Deus, hoje está bem melhor, tá bem, mas é um pico de ansiedade e uma situação tão difícil que a gente fica sem chão, entende? Se você não tiver um apoio, se não tiver, assim, uma questão religiosa, que você também trouxe, muito bem resolvida, como pai, como mãe, a gente desmonta, entende? Se perde, então, né? Se perde. Então, veja, eu lembro da minha avó, tardezinha, fazia broa de milho, café no coador, juntava toda a galerinha ali e a gente conversava, a gente dava risada, contava piada, escutava ela contando as histórias de quando ela era jovem. Essa memória é muito bacana. É muito rica. Muito. Hoje a gente quase não faz isso. É uma correria, a gente não tem tempo, o pai chega num horário, a mãe chega no outro horário, a gente às vezes janta em horários diferentes, não senta juntos à mesa. Postar a mesa junto com os filhos, e às vezes em casa, você precisa fazer alguma coisa. Eu vou pôr aqui os pratos, mas você vai lavar os pratos, entende? Essa convivência, essa relação, eu acho que é muito importante. A gente não pode perder isso de vista. E, claro, não tem receita pronta, não é? Agora, o que eu acho que é muito bacana é a gente parar e fazer essa reflexão, sabe? Fazer esses momentos, essas rodas de conversa.
Acho que a TV Câmara acerta quando nos convida aqui para fazer esse debate. Acho que você, na comunidade, poderia fazer isso. Eu estou me preparando, inclusive, para fazer no gabinete. Falando, galera, ó, estamos voltando, esse ano vai ser um ano estressante. Sim, então sem vamos dúvida. conversar aqui, vocês estão tudo bem. O preventivo você já está fazendo. Exatamente. Já está fazendo a prevenção. Conversar Põe o pessoal para correr, para comer direito. Pois é. Isso aí. Acho que é isso. Simária, como que você vê essas questões de políticas públicas, o assunto ser debatido numa Câmara Federal, num Senado, ser sancionado por um presidente, tipificar, colocar no Código Penal o que é o bullying, o que é o cyberbullying? Olha, Gabriel, isso é muito bom, né? Porque as medidas elas podem ser feitas no micro, mas principalmente no macro, né? E no caso aí o poder público, as legislações, elas podem contribuir muito, não só na questão de uma coerção, de uma punição dessas pessoas, mas também o estímulo e o debate dentro da escola, essas atividades, porque assim, no geral, quem faz o cyberbullying são jovens, na sua grande maioria, onde os jovens estão dentro das escolas. Sim. Então, não só, de novo, né, fazer as palestras, mas fazer exercícios ou atividades que os adolescentes, as crianças possam vivenciar a empatia, a solidariedade, o poder de compartilhar alguma coisa ou ser com o outro um amigo, um ouvinte, poder ajudar o outro e talvez diminuir as disputas. Estimular, por exemplo, diante de uma situação, não ser a pessoa passiva vendo um agressor com o outro, mas poder ajudar, levar a fazer uma intervenção ali. Então, acho que essas são necessárias dentro da escola e, obviamente, dentro de um nível maior, você tem uma legislação, é importante, porque essas pessoas, elas podem perceber, né, que agora não é uma terra de ninguém, né? E como o Paulo Haddad falou, essas leis precisam valer, né, mais do que tudo. Porque hoje a gente sabe, estatísticas de 2019, pesquisas feitas, do 7º ao 3º ano, né, em torno aí pessoas de 15 a 18 anos, de 1 a cada 10 adolescentes já viveram ciberbullying. Né? Considerando em 30 países, pesquisas feitas pela Unicef, de cada 5 adolescentes, 1 precisou trocar de escola por conta de cyberbullying. É muita coisa. E no Brasil, a gente é um país com um nível muito maior, considerando os outros. Então, no nosso país, essas questões ligadas ao bullying, ao cyberbullying, ela ocorre com muito maior intensidade. Então, mais do que necessário, essas leis. Gente, 4 horas mais 23 minutos. Uau. Nós já ultrapassamos o nosso tempo aqui, peço até desculpa a vocês, que o assunto foi rendendo. Vamos continuar. E a gente, vamos é um embora. assunto que dá para continuar mais uma hora tranquilamente. Lucimária, só para a gente poder encerrar, a gente citou aqui a questão importante da prevenção, de ter sempre uma válvula de escape, de ter um hobby, a questão da importância da escola, do psicólogo estar dentro deste ambiente, dos adolescentes, a questão da rotina do trabalho, né, para nós que somos adultos, que é muito difícil a gente saber identificar, fazer uma pausa, para a gente poder encerrar. Os idosos, como é que eles entram nessa questão da saúde mental dentro do Janeiro Branco? Eles sofrem também, muitas vezes calados, não tem para quem, ou as pessoas às vezes não acreditam, ou normaliza também o idoso numa situação. Como que os idosos se encaixam nessa questão da saúde mental? Olha, Gabriel, muito bem lembrado. Os idosos passam por uma situação bem difícil, né? Às vezes não têm o acesso à tecnologia ou de ter o conhecimento, né, para até usufruir de alguns benefícios. Então, existe uma exclusão digital, né, é o oposto. Hoje a gente carece de lugares que esses idosos possam se socializar, conversar, desenvolver alguma atividade para ter uma ocupação,
né, ter algum momento ali, né, um exercício, alguma coisa que seja apropriada para eles, ou até questões culturais que possam trazer uma ocupação satisfatória. O que a gente percebe hoje é os idosos sendo muitas vezes explorados por familiares, né? A gente sabe que muitos idosos sustentam as famílias hoje, e não necessariamente porque precisaria, mas porque são obrigados ou porque existem gastos extras não prioritários. Por exemplo, o celular novo do neto, ou o jogo que o neto precisa, ou coisas que a família elenca como prioridade, e às vezes digamos, essa assistência, esse proporcionar uma qualidade de vida para o idoso não existe. E às vezes o idoso não consegue se manifestar. Então, infelizmente, isso tem acontecido e acho que é importante a gente estar atento, porque logo, logo nós seremos esses idosos e passaremos por tudo isso. Então, é necessário fazer todo um trabalho anterior para que essa cultura possa ser mudada. E que é um tipo de violência também, né? Essa questão patrimonial e de exploração do idoso. Vereador Paulo Haddad, presidente da Comissão de Política Social e Saúde aqui da Câmara, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui com o programa Questão de Ordem. Já faço convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar até os nossos estúdios e fica aberto aí para suas considerações finais. Gabriel Castro, eu que agradeço. Já está aceito o convite, é sempre muito importante e oportuno nós prestarmos alguns esclarecimentos para a nossa população, para o nosso telespectador da TV Câmara, participar de um assunto tão eletrizante, tão importante, juntamente com meu amigo de Comissão de Política Social e Saúde, um amigo muito querido, Cecílio Santos. Eu tenho aí o maior respeito e admiração por ele sabe disso. A Lucimária, né, trouxe aí contribuições importantes, né, dentro da sua expertise profissional, também enriqueceu muito e o aprendizado foi nosso também. Deixar aí algumas, talvez, reflexões para os nossos telespectadores, para que eles tenham uma atenção maior com seus filhos, né, com os seus idosos dentro dos lares, mudar um pouquinho, né, a sua forma de encarar a vida e também de participar aí do dia a dia dos seus filhos e também ter aí uma vida mais saudável, com atividade física, com uma alimentação mais saudável, procurar muitas vezes interagir, né, no pessoal, no presencial, um diálogo, tentar identificar alguns sinais, muitas vezes, de que a pessoa, daquela pessoa que está ao seu redor precisa de ajuda e de alguma forma estender a mão. Eu acho que essa é a maior mensagem, estender a mão para quem precisa e estar sempre atento àqueles sinais que a vida dá para a gente, que muitas vezes a gente acaba negligenciando e às vezes é muito tarde, não dá para a gente, muitas vezes depois remediar aquilo que não tem mais remédio. Ótimo, contribuição importantíssima. Vereador Cecílio Santos, também quero agradecer a disponibilidade do seu tempo aqui com o programa. Já faço convite também para uma próxima oportunidade para o senhor retornar aqui aos nossos estúdios e as suas contribuições finais. Gabriel, agradeço muito. Para mim também é uma grande satisfação, uma grande honra, ao lado do vereador Paulo Haddad, presidente da nossa Comissão de Saúde, Lucimária, trouxe aqui contribuições valiosas, nos ajudaram a entender e também nos ajudam aprendendo como lidar com essas situações. É muito importante que a gente saiba que é uma situação que existe e que a gente não pode guardar para nós. Então, se você passa por essa situação, procure o centro de saúde, procure um profissional, procure um amigo, um parente, mas não fique guardando para você, né? É uma situação que é uma doença, é um mal que está aí, então a gente não pode negligenciar. Então, na Câmara, certamente, nós estamos à disposição para receber as queixas, você que vai ao CAPS, né?
foi mal atendido lá, procure a gente, nós estamos à disposição na Comissão de Saúde, individualmente nos gabinetes, e claro, nós estamos à disposição quando você precisar para fazer aqui os esclarecimentos, ouvir, fazer o contraponto. Acho muito importante que o município dê mais atenção à saúde mental. A gente tem no Conselho Municipal de Saúde, nos conselhos distritais, nos conselhos locais, esse tema sempre recorrente, sempre sendo colocado. E quero deixar aqui uma mensagem de gratidão aos trabalhadores do CAPS. O CAPS Infanto Juvenil, ali no Castelo Branco, me atendeu minha família muito bem. Então, minha gratidão aos profissionais, aos trabalhadores. E, mais uma vez, eu repito, se você está num momento de tristeza, de angústia, não fique ali isolado, procure ajuda. É isso, contribuição importantíssima também do vereador Cecílio Santos. Lucimária Tavares Rangel, psicóloga clínica especializada em psicanálise clínica. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, informações de grande valia para quem está nos acompanhando. Também faço convite para uma próxima oportunidade para você retornar aos nossos estúdios para falar sobre esse e também outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, Gabriel, a oportunidade. Claro, se houver outra, também estarei disponível. Acho que não só é importante em janeiro ou em qualquer outro momento, discutir essas questões emocionais que é do ser humano, né? Todo mundo passa por essas situações, em algum momento já passou por uma dificuldade, uma raiva, uma desilusão, uma frustração, mas que isso não seja o motivo de um desespero, que isso seja um ponto de reflexão, de poder pensar o que pode ser feito, o que pode ser mudado, onde buscar ajuda, com quem que eu posso contar, né? Se não tiver alguém próximo, busque um profissional. Isso é muito importante e pode fazer diferença para a sua vida inteira. E agradeço muito. Nós aqui agradecemos, e eu agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha conseguido aqui acabar com o estigma, com o preconceito, que você consiga conversar com as pessoas, o seu sentimento, que você consiga externar e procurar uma ajuda aí, porque ela é de grande valia para ajudar a todos nós. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira a partir das 11 horas da manhã na nossa revista eletrônica Câmara Total. Até lá. Tchau, tchau.